Olá! Eu resolvi trazer um episódio extra esse mês por conta dos Dias dos Namorados, que é amanhã. É, Ontem eu estava fazendo um atendimento com uma cliente e nós falamos sobre essa energia do mês de junho, sobre os relacionamentos e o quanto esse tema é muito profundo e mostra diretamente aqueles aprendizados principais que nós trouxemos para desenvolver nessa vida. Se você não assistiu o episódio sobre a energia de junho para entender do que eu estou falando aqui sobre os relacionamentos, pesquisa aqui que tem um episódio somente para falar dessa energia. Mas o olhar mesmo que me incentivou a trazer esse episódio novo foi por conta dessa conversa que eu tive com essa cliente e os Hungry Ghosts. Vamos entender o que é isso? Vem comigo. Eu não sei quais são suas crenças, mas eu acredito verdadeiramente que cada um de nós trouxe um ponto de aprendizado, não somente um, alguns pontos. Um movimento que fale do nosso crescimento pessoal. É como se nós pensássemos assim: o que será que aquela versão nossa mais expandida, que tem um olhar mais profundo dessa realidade aqui, decidiu que seria um bom aprendizado para que nós dessemos o famoso salto quântico, para que nós expandíssemos nossa consciência. E esse aprendizado é sempre relacionado ao nosso universo interno, não ao universo externo. Ou seja, é uma mudança dentro de nós para que o universo externo reflita essa mudança. Porque aquilo que nós vemos hoje na nossa realidade foi o que nós construímos a partir da nossa frequência de vibração até hoje, né? Nós estamos colhendo hoje o resultado de uma assinatura energética que nós carregamos durante o tempo todo, né? É a lei da colheita aqui. Pois bem, nessa conversa com a minha cliente, nós falávamos sobre as expectativas não atendidas. E o tema era justamente o dia de amanhã, que é o Dia dos Namorados aqui no Brasil. E como nós esperamos, às vezes, um gesto, um presente, alguma coisa específica, e que quando essa coisa específica não vem, deixa uma sensação de frustração, de tristeza, de vazio. Será que você já sentiu isso alguma vez? Bom, eu sou uma pessoa extremamente prática e eu comentei com essa minha cliente que eu sempre mantive uma lista de alternativas para o meu marido, alternativas de presentes para que ele tivesse facilidade de escolher o que ele quisesse me dar em datas especiais, e essa lista incluía itens desde R$ 5 até R$ 5.000, o que coubesse no bolso dele sem nenhum tipo de julgamento da minha parte, né? E por que isso? Porque para ele comprar presente é difícil. Você também tem dificuldade de comprar presente para os outros? Levanta a mão aí para eu saber se você se identifica com isso. Bom, para ele é difícil. E identificar aquilo que eu gostaria, perceber aquilo que eu gostaria, nossa, é um grau de dificuldade que acabava gerando assim um estresse, uma ansiedade nele. E ter essa lista disponível, sem eu saber o que ele escolheria, trazia uma sensação de conforto, baixava a ansiedade. Um outro lado dessa história é nós entendermos aquilo que nós também queremos e que podemos nos dar, prover para nós mesmas sem ficar esperando que o outro faça isso. Ou seja, né, cortar aquele vínculo de codependência dos relacionamentos. Aí eu não preciso que a outra pessoa supra alguma coisa para mim. Eu quero essa pessoa do meu lado porque é significativo, porque é importante, porque ela tem valor para mim, mas não porque ela vai me dar aquilo que eu não posso suprir. E olha que curva que essa conversa tomou ontem, né? Mas eu achei tão interessante que eu resolvi trazer aqui para nós refletirmos juntas. Eu compartilhei com a minha cliente, durante essa conversa, uma história budista, né, que fala sobre os fantasmas famintos, os hungry ghosts. E esses fantasmas famintos são retratados como figuras que têm barrigas enormes, um pescoço fininho e bocas minúsculas. E essa representação significa justamente essa insaciabilidade humana de nós querermos mais e querermos mais. Então eles têm uma fome voraz, daí a barriga tão grande, mas não são capazes de satisfazer essa fome.
E a reflexão que nós fizemos é quantas vezes nós nos colocamos nessa mesma condição nos nossos relacionamentos. Nós trazemos essa voracidade, essa fome mesmo. Desejamos amor, atenção, validação e muitas vezes temos a sensação de que aquilo que nós recebemos em troca não é suficiente, porque nós esperamos que o outro nos complete, que ele nos faça sentir inteiras, que ele cure as nossas feridas. E inconscientemente nós vamos transformando essa relação em trocas, em campos mesmo de necessidade, em vez de uma parceria, em vez de uma colaboração. Eu lembro de uma vez, anos atrás, eu tinha atendido uma cliente e ela falava assim: eu fico com muita raiva porque eu quero que meu marido adivinhe o que eu quero ganhar e quando ele não me dá aquilo que eu esperava, eu fico frustrada. Eu lembro que nessa ocasião eu comentei com ela sobre a minha lista e ela falou: ah, não, mas puxa vida, aí ele não está provando para mim que ele me ama, porque se ele me amasse, ele adivinharia o que eu quero, adivinharia o presente que eu quero. Quando ela falou isso, o rosto dela mudou. Ela começou a rir porque ela percebeu o absurdo desse pensamento de esperar que o outro adivinhe o que ela queria ou muitas vezes adivinhe o pensamento dela. Nem vou me deter muito nesse ponto, porque aí a gente volta para a questão da energia de março, que era sobre a transparência na comunicação, sobre falar, expressar, verbalizar as nossas necessidades, em vez de esperar que o outro adivinhe, em vez de fazer ajustes. Nem vou me prolongar muito nesse ponto. Se você não assistiu ou ouviu o episódio de março, volta lá e dá uma olhada que a gente fala somente sobre essa questão da transparência na comunicação. Mas era só para vocês verem como esses temas são conectados. Então, vamos voltar aqui para os Hungry Ghosts, né? Os fantasmas famintos. Como que esse modo pode aparecer na nossa rotina, no nosso dia a dia? Vamos pensar em alguns sinais? Pensa assim, quando nós sentimos que a nossa felicidade depende totalmente do humor do outro. Então, se a pessoa está triste, eu fico triste, se a pessoa está feliz, eu fico feliz. Quando nós ficamos ansiosas, quando não recebemos talvez uma resposta imediata, mensagem exatamente na sequência de nós termos enviado. Quando nós começamos a interpretar cada gesto da outra pessoa como uma prova de amor ou uma prova de rejeição. Quando nós sentimos que nunca é suficiente, por mais que o outro demonstre carinho, vem essa sensação de que ainda não é o bastante. Aqui, olha que interessante, aqui a gente poderia falar sobre o livro As 5 Linguagens de Amor. Cíntia, pelo amor de Deus, está falando de novo desse livro? Tô falando e vou repetir até que você leia esse livro. E como eu sempre comento, eu sei que ele poderia ser mais sucinto, mais direto ao ponto, mas tudo bem. Não invalida a importância de você descobrir qual que é a sua linguagem do amor, ok? Pensa nisso, vai ler esse livro. Mas por que isso é importante? Porque todo mundo tem uma linguagem de amor específica e se o seu parceiro, o seu filho, os seus familiares, eles se comunicam com você numa linguagem que não é a sua, você não sente que está sendo nutrida. Você não sente essa troca que para eles é amor e para você não é. Olha como esse livro é importante. Vai ler, vai. Depois de ouvir esse áudio, vai lá, dá uma pesquisada na Amazon e lê esse livro. Mas voltando então aqui, outro ponto que também é muito importante é quando nós cobramos constantemente mudanças no comportamento da outra pessoa, né? Então você precisa mudar isso, você precisa mudar aquilo. Oh, nossa, né? Olha que condicionamento para o amor. São pontos bastante relevantes, são sinais que mostram essa necessidade interna de que algo seja cumprido e que nós esperamos que o externo mude para que esse desejo interno seja atendido. Não é profundo esse assunto? Gente, eu adoro, né? Sou capaz de ficar aqui conversando com vocês por horas. Bom, mas eu e a minha cliente fizemos um exercício de olhar do ponto de vista energético posições diferentes. Então, vamos ver se vocês conseguem perceber a diferença
analisando com esse olhar de frequência, de vibração, de assinatura energética. Quando eu falo, eu preciso que você me ame para eu me sentir amável, a minha frequência é uma frequência de necessidade, eu estou vibrando na escassez. Ah, meu Deus, essa bendita dessa escassez que foi tão programada dentro de nós, né? Então, se eu acredito que você precisa suprir uma minha necessidade, eu estou vibrando nessa faixa de escassez. Mas se eu falo que eu me amo, eu me respeito, eu me valorizo e eu não preciso que o outro supra essa necessidade minha, você consegue perceber que existe uma diferença de frequência, de vibração energética aqui? E antes que você fique de cabelo em pé, pensando assim, meu Deus do céu, a Cintia está dizendo que eu preciso ficar sozinha, que eu vou me transformar numa ilha. Não, não é isso. Ai, 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 não é isso que eu estou dizendo. É compartilhar. É uma vida que você vai viver com a outra pessoa para experimentarem juntos. Então, em vez de você colocar a sua vida, a sua alegria, a sua felicidade, a sua sensação de ser amado na mão da outra pessoa, você traz isso para você. É uma responsabilidade sua de cuidar de você. Vamos extrapolar isso aqui pensando no momento, eita, ó, pensa assim, eita, quer dizer que se ele não te ama, você não se ama? Ah, para com isso, vem aqui do meu lado que eu vou te dar um peteleco para você soltar essa crença. Ah, registra aí, ó, é o nosso momento eita. Mas vamos falar sério, né? Ó, cabe aqui uma reflexão de onde a gente espera que o outro mude para que nós sejamos felizes. Onde a gente espera que o outro mude para que nós nos sintamos mais completas. Você vai preencher aqui com aquilo que faz sentido para você. Onde você está esperando uma mudança externa para que o interno fique melhor. E por que isso é importante? Porque a nutrição inicial é nossa. Nós oferecermos para nós aquilo que nós buscamos. Isso traz uma sensação de alívio, porque nós estamos bem no lugar onde deveríamos estar, sem a necessidade da validação externa, sem esses benditos desses fantasmas famintos buzinando ali no nosso ouvido que falta alguma coisa. Eu acredito verdadeiramente que os nossos relacionamentos de qualquer área da nossa vida são espelhos. Eles mostram em nós aquilo que nós viemos trabalhar, aquele nosso ponto que é talvez o nosso ponto fraco, aquele gatilho que tira a gente do equilíbrio. Eu vou deixar até um convite aqui para você expandir ainda mais esse olhar, essa mesma percepção em relação aos seus relacionamentos. Leva o foco agora para o seu trabalho. Porque talvez você busque essa necessidade através da validação do chefe ou dos colegas para você se sentir mais competente. Aqui nós estamos falando mais especificamente do arquétipo da temerosa, ela faz isso, né? Talvez você só sinta a sua autoestima em relação ao trabalho que realiza quando alguém dá aquele tapinha no ombro e fala: olha, bom trabalho. Pode ser ainda que você tenha a expectativa, a espera de que o trabalho te traga um propósito, te traga uma identidade, faça com que você se sinta mais plena. Mais uma vez, é uma emoção vindo de fora. Pode ser que você fique ressentida quando não recebe o feedback que você esperava. Percebe que a gente pode trazer diversos exemplos aqui? Eu vou trazer um exemplo que eu já citei em outras situações, em outros episódios, mas eu acho que é bem interessante, porque ilustra essa questão dos nossos aprendizados. O meu filho adora me cutucar, isso faz parte da natureza dele e muitas vezes ele me irrita imensamente. Né? Você já deve ter me visto falar sobre isso. E eu acredito que esse é um dos pontos que eu vim trabalhar, né? Essa questão da irritação, de ter uma resposta muito reativa. Então, esse é um dos pontos. Existe mais de um, com certeza, né? Mas um dos pontos para mim é esse pavio curto, deixar de responder na irritação, na raiva. E eu lembro que um dia eu virei para o meu filho, depois de um susto que ele me deu, que eu quase joguei o mouse pela janela, só para vocês terem uma ideia que nível que chega isso. Quase joguei o mouse longe, porque eu estava aqui super compenetrada, ele entrou no escritório e me matou do coração. E eu falei, puxa vida, como você me cutuca, pelo amor de Deus!
né? E aí ele riu, riu, riu e falou assim: mamãe, você tem que entender que o meu papel nessa vida é te cutucar. E quando ele falou isso, nossa, fez um sentido total para mim. Porque pensa comigo, considerando esse olhar que eu trago de pensar na nossa energia, naquilo que eu acredito sobre o nosso crescimento, nosso aprendizado, aquele ponto que quando a gente muda, dá esse famoso salto quântico, aquela expansão de consciência, nossa, fez todo o sentido do mundo. Porque as pessoas mais próximas a nós são aquelas que vieram mexer nesse botão nosso, que vieram disparar esse gatilho e que vão nos mostrar esse ponto que está pedindo a nossa atenção. E muitas vezes a gente não quer olhar, a gente fala: não, não, comigo não, isso não acontece comigo. Acontece sim, basta observar. Não é interessante isso? Então, eu deixo esse convite para você olhar à sua volta e pensar em quais são as pessoas que mais te tiram do prumo, mais te desestabilizam, tiram você do sério mesmo, porque tem um aprendizado aí. E aí você pode reservar um momento para refletir, levar para o seu coração essa situação e identificar, pensar, sentir qual que é o aspecto seu que elas podem estar querendo te mostrar inconscientemente, ok? Essa fala do meu filho não é uma fala que você vai ver normalmente, mas é aquela pessoa que toca naquele ponto para que você perceba que é um ponto de trabalho seu. E aí você traz mais leveza quando você entende que é ali que precisa da sua atenção, que é ali que você vai conseguir expandir essa consciência. Eu sempre comento essa questão da irritação ser um dos meus aspectos, mas outro aspecto que você também talvez tenha e perceba nos seus relacionamentos, eu percebi nos meus relacionamentos de trabalho, não nos relacionamentos familiares. Esse outro aspecto era a capacidade de defender os meus limites, capacidade de dizer não, de desagradar o outro. Como que é essa questão para você? Essas pessoas próximas, esses relacionamentos mais próximos, eles vão mostrar nitidamente ali, ó, esfregam na nossa cara se a gente trabalha esses limites internos ou não. Então, essa é uma característica do arquétipo da mártir, que nós estudamos lá dentro da mentoria do FAP. Porque o arquétipo da mártir, ele não quer desagradar, ele quer servir o outro, só que isso o coloca no lugar de vulnerabilidade, onde o outro vem sempre em primeiro lugar e eventualmente isso vai afetar o quê? A relação com o dinheiro, a relação financeira. Olha como esse assunto é profundo. Mas pensa nisso, né? Será que existe essa dificuldade sua de defender esses limites, definir esses limites, de você conseguir dizer não quando você realmente quer dizer não, de conseguir desagradar o outro e não se sentir culpada, não sentir vergonha, não se sentir mal por fazer isso? Por que que isso é importante, né? Porque pensando nesse arquétipo da mártir, com o passar do tempo, essa pessoa com essa sombra desse arquétipo esquece dela mesma. E por conta disso, em algum momento ela vai se ressentir, vai se sentir frustrada, porque ela se doa tanto para o outro que não tem retorno, não tem a reciprocidade aqui e a expectativa de ter o mesmo nível de atenção que ela dedica. Olha de novo aqui o fantasma aparecendo, né? O Hungry Ghost aparecendo. É muito interessante esse tema, pessoal. Então, todos esses movimentos estão alinhados com esse Hungry Ghost. Porque quando você se nutre, quando você reconhece a sua própria força e faz o trabalho de cuidar do universo interno, do seu universo interno, você reconhece seu próprio valor, a sua competência. O feedback passa a ser um movimento de crescimento e não de validação. Ó, o pessoal que estiver assistindo aqui, ouvindo, e for da turma da garantia de qualidade, conhece muito bem o termo de melhoria contínua. O feedback não tem como objetivo ser apontar o dedo naquele ponto que dói e dizer aqui está errado. Não, é melhoria contínua, é falar, ó, aqui poderia ficar melhor, o que, que você acha? Então, existe uma diferença na qualidade de energia, consegue perceber isso? Tudo é energia. Os relacionamentos profissionais, familiares, as amizades, todos podem ser territórios onde nós alimentamos esses fantasmas famintos ou
nós cuidamos de nós cuidamos do nosso universo interno. Então, nesse mês dedicado aos relacionamentos, a energia do número 6, que simboliza harmonia, cuidado, equilíbrio, vale a pena para nós nos perguntarmos onde ainda estamos alimentando esses fantasminhas nas nossas relações. E mais importante ainda, como nós podemos transformar a nossa frequência interna para não vibrarmos na escassez, na necessidade, mas sim no lugar de abundância. Viu como é importante? E por que isso, né? Porque você deixa de precisar do outro e você passa a querer que o outro faça parte da sua vida. De novo, analisa a diferença de vibração. Eu não preciso do outro, mas eu quero compartilhar a minha vida com o outro. Porque faz sentido, porque traz significado, porque vocês complementam, porque existe uma parceria. Preencha aqui também essa frase com o que fizer sentido para você. Mas é diferente esse movimento de eu quero você do meu lado, de eu preciso de você do meu lado. Ufa! Ah, e aí, conta pra mim, fez sentido esse assunto todo aqui? Eu espero que sim. Eu espero que você olhe com muita amorosidade para suas relações, se conecta com essa energia desse mês de junho, junto com esse ano universal 9 que pede encerramento de ciclos, né? Vamos encerrar o ciclo dos Hungry Ghosts nas relações. Vamos trazer esse olhar diferenciado, ok? Um abraço e até o próximo episódio.